Oi, gente, como vocês estão? Eu estou muito bem, muito feliz, porque hoje nós vamos encontrar mais preciosidades na palavra do nosso Deus. Vamos conhecer um pouco mais a respeito do nosso Senhor e eu tenho certeza que nós vamos passar a amar Ele ainda mais do que já amamos. Hoje nós vamos nos debruçar, nós vamos meditar, nós vamos estudar uma genealogia. Eu tenho certeza que você que já leu a Bíblia, com certeza sabe do que eu estou dizendo. Aqueles trechos em que começa a falar o filho de fulano, que é filho de Beltrano, que é filho de não sei o quem, e que geralmente a gente não entende o porquê que isso está na Bíblia, se tem relevância, é chato de ler, não faz sentido, eu não entendo nada e eu não sei qual é o propósito disso na minha vida. Tanto que é muito comum a gente pular esses textos quando estamos lendo a palavra de Deus, não é mesmo? Eu entendo você, mas hoje eu quero mudar um pouquinho esse ponto de vista, essa ideia que você tem a respeito das genealogias. Eu quero despertar no seu coração o interesse por cavar essa parte das escrituras e encontrar até mesmo nas genealogias as preciosidades que Deus deixou ali. Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. Com certeza você já deve ter aprendido na escola ou em algum momento na sua vida a respeito de genealogias. E eu acho que você aprendeu sobre esse assunto usando a sua própria família como um exemplo. Então a genealogia da sua família seria o seu pai, a sua mãe, e aí do seu pai e da sua mãe sai você, depois seus irmãos e assim por diante. As genealogias, elas contam uma história através das pessoas que compõem uma família. Elas contam a história de uma família, a história de uma linhagem, através dos nomes que estão nessa linhagem. Aqui na Bíblia não é diferente. A grande questão é que a genealogia bíblica, ela começa com o pai, ela começa com o próprio Deus. E a partir de Deus, o primeiro homem é criado, Adão. E esse homem criado foi feito por Deus para ser amado e responder a Deus em amor. Porém, ele optou por viver longe do Pai. Ele optou por viver longe do seu Criador e se tornou inimigo de Deus. E aí começa o grande mal de toda a humanidade. Mas Deus, sendo tão amoroso, amando tanto a sua criação, sendo tão bondoso, ele elabora um plano de redenção, um plano de salvação. E esse plano consistia em enviar uma semente, o descendente da mulher, um homem que seria capaz de derrotar o inimigo e possibilitar o retorno do homem e da mulher ao coração do Pai. Possibilitar que o homem que agora era inimigo de Deus voltasse a ser amigo de Deus e então pudesse viver em uma total intimidade com o Senhor para toda a eternidade. O que eles não sabiam, o que Adão não sabia ainda, é que essa semente seria o próprio Deus. É que esse homem enviado à terra para nos salvar seria o próprio Deus encarnado. Eu e você temos o privilégio de sabermos disso. Já conhecemos a revelação por completo. Então a nossa genealogia aqui começa com Deus e depois Adão. E então Deus vai começar a separar em cada geração ao menos um homem justo. Apenas um homem ou uma mulher que tinha um coração sincero, que sinceramente desejavam amar a Deus. Deus faz questão de preservar a cada geração ao menos um homem para cumprir com a promessa que ele tinha feito lá no Jardim do Éden. A promessa de que o descendente da mulher viria para nos salvar. Quando nós lemos então a genealogia, nós vamos percebendo esse movimento de separação, onde aqueles que desejam continuar como inimigos de Deus vão sendo separados daqueles que têm um coração sincero e que carregam a promessa do Senhor. Adão e Eva vão ter 2 filhos, Caim e Abel. Abel era sincero diante de Deus, desejava amar a Deus verdadeiramente, mas infelizmente ele vai ser morto pelo seu irmão Caim. Mas Deus é tão fiel, tão maravilhoso e cumpre a sua palavra que ele manda para Adão e Eva mais um filho,
A esse eles dão o nome de Sete. E a partir de Sete, nós temos a construção de uma linhagem que vai carregar no coração a promessa de um Salvador e vai passar adiante a esperança de que um dia esse Salvador viria. De Sete veio Enos, de Enos outros filhos da linhagem de Sete, como por exemplo Enoque, o homem que andou com Deus e então foi levado aos céus. Era tão íntimo do Senhor que não passou pela morte física. Depois de Enoque, nós temos outros e outros até que nós chegamos em Noé, o último da linhagem de Sete. Noé foi instrumento de Deus para preservar a linhagem humana, para preservar a promessa no coração do homem de que o Salvador viria, mesmo em uma geração tão perversa que o próprio Deus decidiu exterminar. Agora Noé chegou à fase mais idosa da sua vida. Ele envelheceu e a sua morte está próxima. Mas a linhagem da esperança vai permanecer. A promessa continua. E vimos no vídeo anterior que o escolhido para carregar essa promessa no coração, para levar adiante a esperança de que o Salvador viria, foi o filho mais velho de Noé, Sem. Sem, então, carregaria a promessa, carregaria no seu coração a semente, a esperança de que viria o Salvador. E agora, no capítulo 10, nós então vamos ter o desenvolvimento dos descendentes dos filhos de Noé. Nós vimos no vídeo anterior que Sem é aquele que carrega a linhagem da esperança. Mas vimos também que Jafé é aquele que vai dar origem a povos que depois vão ser contemplados também pela mesma salvação. Vão ser colocados debaixo da bênção, vão receber também o amor de Jesus. E vimos também no vídeo anterior que o filho de Noé chamado Cã tinha um filho chamado Canaã, e que por causa do pecado de Cã, Canaã foi amaldiçoado a se tornar escravos de escravos. Deus usou a boca de Noé para falar a respeito do que aconteceria na linhagem de cada filho. Agora, então, nós vamos mergulhar nessas linhagens e ver o que foi acontecendo ao longo do tempo. Os filhos de Noé começaram a se multiplicar na terra e dar origem a povos e nações. Então hoje nós vamos ler um capítulo que vai nos contar o catálogo das nações. É exatamente isso. Nós vamos hoje ler a respeito da origem de todos os povos e nações da terra. Está diante dos nossos olhos o catálogo das nações. E nós só podemos ter acesso a isso porque Deus é o Senhor de toda a história. E Ele está desde o princípio no controle. Ele viu toda a multiplicação e o nascimento de todos esses povos e nações. E essa multiplicação é inclusive uma obediência àquilo que o próprio Deus havia determinado sobre Noé, para que ele e seus filhos se multiplicassem e povoassem a terra. E agora nós vamos ler exatamente isso acontecendo. Então abre a sua Bíblia e vamos ler o capítulo 10 do livro de Gênesis. Este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Então, olha, Moisés, o autor deste livro, ele está introduzindo para a gente que agora ele vai começar a falar a respeito da descendência dos filhos de Sem, Cã e Jafé. Isso é uma espécie de marcação no texto. É a quarta vez que essa marcação aparece. Que marcação eu estou dizendo? Essa é a história da descendência, essa é a história de... Lembra que eu falei para vocês? A genealogia, ela conta uma história, a história de uma família, a história de um povo. E o livro de Gênesis está fazendo exatamente isso. Então, lá no começo, nós lemos, essa é a história da origem dos céus e da terra. Depois, essa é a história da descendência de Adão. Depois, essa é a história da descendência de Noé. E agora... este é o registro da descendência dos filhos de Noé. Então, o texto, ele é ritmado, nós estamos vendo uma história se desenvolvendo. E a descendência dos filhos de Noé começou após o dilúvio. Então, aqui nós vamos ter contato com a primeira geração, com os primeiros descendentes que não são mais testemunha ocular do que aconteceu no período do dilúvio. O que eu quero dizer com isso?
As pessoas que vão aparecer agora, elas não viram o dilúvio acontecer. Elas não viram a forma como Deus preservou a humanidade através de Noé e sua família. Elas não ouviram e não viram Deus fazendo uma aliança com Noé. Então agora nós estamos diante da primeira geração que não é uma testemunha ocular, mas que vai preservar essas verdades através do discurso, através da contação de histórias. Os pais passando a verdade, passando os fatos que aconteceram no passado para os filhos, passando a fé, levando a fé adiante através da história, através da tradição oral, da palavra, tá bom? Então vamos lá, versículo 2. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território, conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Olha só, Moisés vai primeiro expor pra gente os descendentes de Jafé. Jafé não é o filho mais velho de Noé. Ele é muito provavelmente o filho do meio, ou seja, Moisés aqui, quando escreve o livro de Gênesis, ele não vai considerar a ordem de nascimento para poder falar a respeito dos descendentes de cada filho de Noé. Ele vai considerar a ênfase que ele quer dar ao texto, o tom que ele quer dar ao texto. Gi, não estou entendendo. É o seguinte, nós estamos aqui vendo a história do nascimento do nosso Salvador. Nós estamos lendo tudo o que foi acontecendo na história da humanidade, até que Deus então trouxesse à terra o Salvador, ele mesmo encarnado para nos salvar. Esse é o foco. Por isso que os filhos de Jafé, eles são contemplados no texto, porque de fato eles fazem parte da humanidade. Eles também fazem parte das nações que se prostrarão aos pés do Senhor. Porém, o foco aqui vai ser mais nos descendentes de Sem e nos descendentes de Cã. Por quê? Porque os descendentes de Sem vão culminar em Jesus Cristo e os descendentes de Cã são os grupos que tinham muitas relações geográficas e históricas com o povo de Israel, o povo de onde nasce Jesus Cristo. Por isso que nós vamos ver que existe mais informação a respeito dos grupos que se originaram de Cã e dos grupos que se originaram de Sem. E é por isso que Moisés começa falando de Jafé e termina falando de Sem. Ele está preparando a mente do leitor para continuar a história do grupo de Sem. Afinal de contas, gente, quando nós lemos a Bíblia, o Antigo Testamento, nós estamos lendo a história de qual povo? Primordialmente, né? Com mais ênfase, com mais detalhes. Nós estamos lendo a história do povo de Israel, o povo que deu origem aos judeus, o povo de onde nasceu Jesus Cristo. Então, é como um funil, entende? Moisés está chamando a nossa atenção para a história desse povo, porque é desse povo que sairá o nosso Salvador. Vocês viram aí o texto falando que os filhos de Jafé vão dar origem aos povos marítimos. Talvez na sua Bíblia, se for outra versão, eu estou usando a NVI, né, a nova versão internacional. Talvez você esteja usando outra versão. Em outras versões, não está como povos marítimos, está como povos costeiros ou como os povos das ilhas. Quer dizer a mesma coisa, tá? O povo marítimo. Mas marítimo, né? Isso é tão generalista. No contexto do mundo antigo, que é o que nós estamos estudando, a ideia do marítimo, numa região marítima, uma região litorânea, costeira, diz respeito à região do mar Mediterrâneo, tá bom? Então, o que a Bíblia está nos contando? Que de Jafé vieram todos os povos ali da região do Mediterrâneo. E aí, se você era bom de história, quando você estava na escola, você vai se lembrar de alguns povos específicos que estiveram ali por aquela região, como, por exemplo, os medos, os turcos, os gregos, os espanhóis, os cretenses e assim por diante. Olha a riqueza da palavra de Deus.
todas as nações estão sendo contempladas. Deus está nos mostrando a origem de todos os povos, porque Ele é o Senhor de todas as nações, Ele é o Senhor de todos os povos, Ele tem o controle em suas mãos e tudo se origina a partir dele. Os historiadores e arqueólogos já conseguiram identificar que, de fato, muitos dos nomes presentes aqui na lista dos filhos de Jafé dizem respeito a esses povos que eu acabei de mencionar para vocês e outros que eu não vou entrar em mais detalhe porque não vai dar tempo aqui nesse vídeo, tá bom? Outra informação que eu acho importante a respeito dos filhos de Jafé é que os filhos de Jafé, num contexto histórico e geográfico, eles não tiveram muito contato com os filhos de Sem. Lembra que Noé tinha dito que os filhos de Jafé habitariam nas tendas de Sem? Só que ao longo da história, a história nos mostra que esses dois grupos não tiveram muito contato. E vocês vão ver quando a gente chegar lá nos filhos de Sem, que enquanto os filhos de Jafé foram para essa região aqui, região norte, região noroeste, e ocuparam ali a região do mar Mediterrâneo, lembra que a gente está falando, a gente está partindo de uma região central, que é a região de Canaã, que é ali onde Moisés está falando para o povo. O povo estava prestes a atravessar o Rio Jordão e então habitar, tomar posse da terra de Canaã. Então essa é a referência, a região de Canaã é a nossa referência. Então os filhos de Jafé, eles vão no sentido norte, no sentido noroeste, eles vão ocupar toda a região do mar Mediterrâneo. Em contrapartida, a galera que se origina de Sem, eles vão ocupar toda a região aqui do sul da Arábia. Então, uma região totalmente diferente, né? E um pouco do norte do Egito também. Então, ao longo da história e da geografia, esses grupos não tiveram muito contato, entende? Poxa, mas Noé não disse que um habitaria a tenda do outro? Isso aconteceu quando Paulo, o apóstolo Paulo, esse mesmo que você conhece, ele fez 3 viagens missionárias por essa região e levou para esse povo a verdade a respeito de um Messias, de um Salvador que era um semita, que era um descendente de Sem, que havia morrido pelos nossos pecados e que também estava estendendo o seu amor e a sua salvação para os filhos de Jafé. E nesse momento da história, aquilo que Noé disse se cumpriu e os filhos de Jafé passaram a habitar as tendas de Sem. Os filhos de Jafé foram contemplados pelo amor de Jesus Cristo, um semita, um judeu. Versículo 6. Estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Mizraim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Zabitá, Ramá e Zabtecá. Estes foram os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Agora, Moisés vai começar a contar pra gente os descendentes de Cã. E antes de eu continuar, eu quero que você preste atenção em uma coisa. Noé amaldiçoou Canaã e não Cã. Então, Noé amaldiçoou o filho mais novo de Cã. Se você quiser entender melhor essa questão dessa maldição, eu te aconselho a assistir o vídeo anterior, tá? Eu não vou entrar muito no detalhe aqui porque não vai dar tempo. Então, Noé amaldiçoou somente o filho mais novo e não Cã. Olha que precioso isso. Se Cã tivesse sido amaldiçoado, todos os povos provenientes de Cã seriam malditos diante de Deus e seriam escravos de escravos. E, infelizmente, houve um tempo na história em que fizeram essa interpretação completamente equivocada das Escrituras e usaram o texto da maldição de Noé para justificar a escravidão dos africanos. Isso é uma tristeza e isso é uma falsa interpretação, um erro absurdo de interpretação bíblica, gente. Então, se você já ouviu esse tipo de interpretação, saiba que isso é uma mentira e que não existe embasamento nenhum que respalda, que dá um aval, que Deus aprova a escravidão de qualquer ser humano, tá? É ao contrário, o que nós estamos vendo aqui é que todo ser humano provém do Criador, que todo ser humano provém de Noé, Noé provém de Sete de Adão, e Adão foi criado por Deus. Portanto, somos todos a imagem e semelhança de Deus. Logo, não existe fundamento para a escravidão de qualquer ser humano.
Aí talvez você esteja falando, Gi, mas Noé disse que os filhos de Canaã seriam escravos de escravos. Sim, esses de fato seriam escravos de escravos, como um juízo de Deus sobre a conduta deles de rebeldia e rebelião contra o Criador. Nós vamos falar sobre eles mais um pouquinho mais pra frente e eu vou falar sobre isso. Dos filhos de Cã, Moisés vai chamar a nossa atenção para apenas 3 filhos. Por quê? Porque ele vai pegar aqueles filhos que deles surgiram povos que tinham um relacionamento com Israel. Então Moisés está ali diante do povo de Israel, contextualizando Israel ali dentre as nações, né? Fazendo eles compreenderem as relações que eles tinham com esses grupos, de onde eles se originaram. É por isso que, obviamente, nós não temos aqui a menção de todos os filhos e os filhos dos filhos, mas nós temos aqueles mais importantes que nos fazem entender a história bíblica e o nascimento do nosso Salvador. Então vamos continuar no versículo 8, onde Moisés vai nos contar um pouquinho mais a respeito do filho mais velho de Cã, o filho dele chamado Cush. Olha o que Moisés vai contar. Cush gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod. Vamos parar por aqui. Então, Moisés está nos contando que Cush teve um filho Nimrod. E aí ele vai dar um destaque a Nimrod. Ele vai abrir uma aba e vai falar um pouquinho mais sobre Nimrod. E o que Moisés escreve sobre Nimrod é que Nimrod era um homem poderoso e um homem famoso. Ele era um homem dado a guerras, dado a caças, era um homem considerado um líder que causava medo, era um homem poderoso, um homem famoso. Ele era tão famoso que ele tinha um provérbio próprio, né, que aqui na NVI está como valente como Nimrod, então ele era um exemplo de valentia. Existem outras versões que o provérbio é outro, o provérbio diz o seguinte: poderoso caçador diante do Senhor. Então está um pouco diferente, mas ambos dizem respeito a ser alguém valente diante de Deus. E aí, gente, diante dessa descrição de Nimrod, a gente pode ter 2 conclusões. Uma é que Nimrod era um homem valente, favorável ao coração de Deus, de acordo com o coração de Deus. E a segunda possibilidade é que Nimrod era um homem valente, contrário a Deus, um homem que estava em rebelião, sabe? Um homem que se colocava em oposição a Deus. E eu confesso que eu acho a segunda possibilidade muito mais aceitável. Eu acho que faz muito mais sentido. Por quê? Primeiro, porque o nome Nimrod no original hebraico diz respeito à rebelião. Então, Nimrod era alguém que estava em rebelião, que era contrário ao Senhor. Outra característica, Nimrod vai ser o pai de Babel, o fundador da cidade de Babel, que nós vamos estudar no próximo vídeo, que é a cidade onde vai ter um evento de desobediência ao Senhor. Outra coisa, Nimrod vai ser o antecessor, ele vai dar origem a 2 grupos que eram inimigos do povo de Deus, inimigos de Israel, e que inclusive vão levar o povo de Israel ao cativeiro. Nós estamos falando da Assíria e nós estamos falando da Babilônia. Então, gente, são muitas características que me fazem pensar que Nimrod era alguém que estava de fato em rebelião, estava contrário ao coração de Deus. Outra coisa também que eu preciso mencionar é que a descrição de Moisés a respeito de Nimrod em muito se parece com a descrição de Moisés a respeito daqueles valentes, daqueles gigantes, daqueles homens poderosos lá de Gênesis 6, que eram completamente perversos na geração de Noé e que Deus exterminou através do dilúvio. Então eu creio que nós estamos aqui diante do primeiro homem pós-dilúvio que vai novamente começar a ceder ao pecado lá de Gênesis, o pecado original de querer ser igual a Deus. A soberba, a arrogância, o orgulho, a ideia de que é autossuficiente, de que não é dependente de Deus, de que pode traçar o próprio destino, de que é muito poderoso, muito grande, superior talvez ao próprio Deus. Gente, o que nós podemos aprender com isso? É que o homem, ele é mau por natureza. O homem, ele é interiormente caído por causa do pecado original.
e castigo algum consegue resolver isso. Tanto é que o dilúvio veio, o homem foi exterminado e nós estamos vendo que mesmo após o juízo enviado pelo próprio Deus, mais uma vez um homem se levanta em rebelião ao nosso Senhor. Essa é a realidade humana. Essa é a realidade do nosso coração. É por isso que só existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Nós precisamos de Jesus Cristo. Nada mais pode mudar a nossa natureza. Só existe uma forma de deixarmos de sermos caídos. Só existe uma forma de mudar a nossa natureza, que é morrendo, matando a nossa natureza caída na cruz junto com Cristo e então ressuscitando com o nosso Senhor e Salvador. É recebendo o perdão que Jesus conquistou na cruz por mim. E então me arrependendo diante de Deus, reconhecendo quem de fato eu sou. E então o Espírito Santo começará uma obra na sua vida de transformação, tirando a sua antiga natureza e te dando uma nova natureza, a natureza de Cristo Jesus. Vamos continuar a leitura, versículo 10. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear, que foi o que eu falei para vocês. Dessa terra, ele partiu para a Assíria, onde fundou Nínive. Nínive vai se tornar a capital da Assíria. Você lembra de Nínive? Nínive foi a região para onde Jonas, o profeta do Senhor, foi enviado para pregar arrependimento. E eles se arrependeram. Mas quando Jonas foi enviado para lá, ele resistiu, ele não quis ir, porque o povo de Nínive era muito perverso, era contrário ao coração de Deus. Então era uma galera bem assim, em rebelião ao coração do Senhor. Mais um ponto, né, para nós pensarmos em como era o tal do Nimrod. Continuando, Reobote-ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Agora, no versículo 13, Moisés vai dar ênfase a um outro filho de Cã, o filho dele chamado Misraim. Misraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas, os Naftuítas, os Patruzitas, os Casluítas, dos quais se originaram os Filisteus e os Caftoritas. Aqui eu quero chamar a sua atenção para duas coisas. O fato de que os Misraim eram os egípcios. Outra atenção que eu quero chamar é para os filisteus. Porque os filisteus também vão ser inimigos de Israel durante um longo tempo na história. Quando a gente avançar no texto, vocês vão ver isso comigo. Guerras e conflitos acontecendo entre o povo de Deus, o povo de Israel e os filisteus, que eram filhos de Cã. Lembrando, os filhos de Cã, no geral, não foram amaldiçoados. Foram apenas os filhos de Canaã. Mas vocês viram comigo que Cã tinha um coração que não era temente ao Senhor. E os povos que vão se originar dele são povos que também não vão temer ao Senhor até certo ponto da história, mas vão adorar a outros deuses. Lembrando, o povo de Israel foi escravo do Egito por 400 anos. Então, imagina o que isso significou quando Moisés conta para esse povo, conta para Israel de onde vieram os egípcios. Entende? É como se tudo estivesse encaixando na cabeça de Israel. Eles estão ligando as peças do quebra-cabeça. Eles estão entendendo o contexto onde eles estão. É isso que Deus está dando para ele. Entendimento de onde essa nação se encontrava. E da responsabilidade dessa nação. Porque é da nação de Israel que virá a luz para as outras nações que estavam distantes do seu Senhor. Chegamos então em Canaã, versículo 15. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Amateus. Então aqui ele está nos contando que Canaã gerou povos que estavam ocupando aquela região chamada de região de Canaã,
E esses povos ali, eles iam entrar em conflito com Israel, porque Israel estava indo para tomar posse daquela região, só que aquela região já era habitada. Então aqui Moisés está mostrando para o povo de Deus, para o povo de Israel, que esses grupos que estavam ali haviam sido amaldiçoados pelo próprio Deus através da boca de Noé. E que, portanto, eles estavam condenados a serem escravos de escravos, porque eram grupos que estavam em rebelião, cresceram em rebelião, não respeitavam, não temiam ao Senhor, mas tinham práticas completamente imorais. E esses povos, gente, eles foram extintos. O juízo de Deus já veio sobre eles e nós vamos estudar inclusive sobre essa fase da história, em que Deus manda o seu juízo através do povo de Israel. O povo de Israel vai exterminar através das guerras esses povos que viviam em rebelião contra Deus e que estavam debaixo dessa maldição que Noé proferiu com a sua boca. Lembrando que não é que Noé amaldiçoou os filhos de Canaã por causa da sua vontade própria. Noé estava apenas expressando algo que estava no coração de Deus, porque Deus está fora do tempo, ele conhece o coração humano, ele sabe como as coisas vão acontecer e no que vai dar, sabe? O resultado que vai dar. Então ali ele estava só revelando a Noé o que aconteceria com os descendentes de Canaã. Eles se tornariam completamente rebeldes, completamente imorais, perversos, com práticas que faziam o coração do Senhor se entristecer e sangrar. E por conta disso, Deus vai enviar um juízo sobre esse povo. Esse juízo já foi enviado, esses povos já foram exterminados e, portanto, não existe nenhum respaldo, nada que a gente possa se pautar para escravizar nenhum outro povo. Versículo 18. Os arvadeus, os emareus e os amateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerar e chegavam a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, chegando até Laza. São esses os descendentes de Cã, conforme os seus clãs e línguas, em seus territórios e nações. Então Moisés termina passando as dimensões geográficas e territoriais da região de Canaã. Essa região de Canaã, e veja, está muito bem delimitado, né, qual é essa região, é a região que Deus vai entregar a Abraão. Então, essas limitações geográficas, elas são importantes por conta disso. Continuando, versículo 21, agora nós vamos falar a respeito dos filhos de Sem, os filhos que carregam a promessa, a esperança, a linhagem da esperança de onde viria a luz do mundo. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Éber. Eu gosto muito do fato de que Moisés faz questão de mencionar que Sem é o irmão mais velho de Jafé. Por quê? Lembra que Jafé vai dar origem aos povos estrangeiros que depois também serão contemplados com a bênção de Deus, também serão contemplados pelo amor de Jesus Cristo. E Sem vai dar origem ao povo de Israel, que vai dar origem, que são os judeus, que nós conhecemos como judeus. Então, quando a Bíblia diz assim, Sem, o irmão mais velho de Jafé, eu consigo trazer para o meu contexto e entender que os judeus são os meus irmãos mais velhos. Eles foram contemplados com a promessa, eles foram contemplados para constituir a nação que traria a luz do mundo a essa terra, que traria Jesus para nos salvar. Eles, então, são o meu irmão mais velho. A graça também chegou a mim. O amor de Jesus também chegou a mim, também chegou a você. Nós somos irmãos. Gente, isso é muito importante de ficar claro, porque infelizmente existe nos dias de hoje um rumor aí que vai se espalhando na nossa geração, antissemita, sabe? Uma ideia antissemita, os filhos de Sem, antissemita. Então, um preconceito contra os judeus, um ódio contra judeus, infelizmente, até mesmo dentro da igreja evangélica, dentro da igreja protestante. Gente, não faz sentido algum nós darmos alimento para esse tipo de discurso e odiarmos o nosso irmão mais velho. Eles formam o povo escolhido por Deus para trazer Jesus ao mundo, para que eu também pudesse ser contemplada com esse amor. Portanto, eu devo amar esse povo. Eles são meu irmão mais velho.
E eu devo amar todos os povos da terra, porque eles são meus irmãos, imagem e semelhança de Deus. Veja, nós acabamos de ler a respeito de uma região chamada Gaza, que também está muito em alta nos dias atuais. Estamos vendo conflitos acontecendo nessas regiões. Estamos vendo conflitos acontecendo entre esses dois grupos. Percebe como isso é mais atual do que a gente pensa? Esses conflitos acontecendo. Mas esses conflitos acontecem, gente, por causa do pecado, por causa da maldade humana. Por causa desse desajuste de uma humanidade que não está em relacionamento de intimidade com o seu Senhor. Portanto, tome cuidado com os discursos de ódio. Não é nosso papel diante de Deus odiar nenhum desses grupos. Moisés aqui também vai falar a respeito de que Sem é um antepassado de todos os filhos de Éber. Por que Moisés está querendo falar isso? Ele faz questão de falar isso. Porque Éber vai ser o pai, né, o antecessor de Abraão, que vai dar origem a um grupo, a uma nação chamada de Hebreus. O nome Hebreus vem de Éber. Nossa, a gente tá confuso, você já falou semita, você já falou judeu, você já falou povo de Israel, já falou israelita, agora Hebreus, eu não tô entendendo nada. Olha aqui quem acordou para participar do vídeo, né? Você tem que participar do vídeo. Gente, eu estou falando do mesmo grupo de pessoas. Eles têm nomes diferentes, mas eu estou falando sobre o mesmo povo, sobre o mesmo grupo. Eles são chamados de semitas, porque são filhos de Sem. Eles são chamados de hebreus, porque são filhos de Éber, o antecessor de Abraão. Eles são chamados de Israel, né, o povo de Israel, israelitas, por causa de Jacó, que depois vai receber o nome de Israel. E eles são chamados de judeus, porque vai ter uma fragmentação ali no reino, no povo de Israel, e eles vão caminhar como a partir da tribo de Judá, eles vão caminhar como reino de Judá, e aí daí vem o termo judeus. Então é tudo o mesmo grupo, beleza? Moisés está fazendo essa conexão, ele faz questão de mostrar como Abraão vai vir de Éber, isso é importante. Versículo 22. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, U, Jéter e Meseque. Arfaxade gerou Salá, e este gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joquitã. Então veja, Éber teve 2 filhos, um dele Peleg. O nome Peleg, gente, significa divisão. E parece que o pai de Peleg, né, o Éber, ele colocou esse nome propositalmente. Porque na época em que Peleg nasceu, houve uma divisão na terra. E, gente, o entendimento sobre o que teria sido essa divisão, ele se divide, tá? Existem 3 tipos de interpretação a respeito dessa divisão. Um grupo vai achar que foi a divisão física, geográfica, territorial da Terra. Existe uma teoria que vai falar a respeito de um único continente, de que no início de todas as coisas não existiam vários continentes como a gente conhece hoje, mas um único continente, um único bloco de terra, que era chamado de Pangeia, e que por causa do movimento das placas tectônicas que estão no magma da Terra, que estão no centro da Terra, o movimento dessas placas teria feito esse continente rachar, dividir e se afastar. E então hoje nós temos essa composição no mapa que nós conhecemos com o continente africano, continente da América, Oceania e assim por diante. Então, algumas pessoas vão achar que essa divisão que está falando aqui no texto é referente a essa divisão territorial. Outros vão achar que está fazendo menção ao que aconteceu no capítulo 11, que é o episódio da Torre de Babel, quando houve uma divisão nos idiomas, na língua, e aí, portanto, os povos se dividiram também, porque já não falavam o mesmo idioma. E existe um terceiro ponto de vista, que são aqueles que acham que essa divisão diz respeito somente à divisão das linhagens, de Deus separando a linhagem que se preservava ali com um coração sincero diante dele, das linhagens que não permaneceram com o coração sincero diante dele. As 3 interpretações são completamente possíveis, mas eu honestamente acho que, para mim, as 3 poderiam coexistir. Acho que elas podem ter algum tipo de relação.
Mas enfim, fato é que houve uma divisão entre esses grupos e Peleg ficou aí como sendo o símbolo do momento histórico em que isso aconteceu. Ele carrega isso no nome. Peleg vai ser o antecessor, ele está na família de Abraão. Tá bom? Versículo 26. Joctã gerou Almodá, Salef, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. A região onde viviam estendia-se de Messa até Cefar, nas colinas ao leste. São esses os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações. Talvez, ao perceber que eles estavam divididos por línguas, porque essa frase Moisés está repetindo desde os descendentes de Jafé, certo? Você pode ter se perguntado, mas eles não falavam todos a mesma língua, o mesmo idioma, e isso só não mudou após o episódio da Torre de Babel? Sim, é verdade, você tem razão. Eles falavam todos o mesmo idioma, e isso só mudou após o episódio da Torre de Babel. Se você não sabe do que se trata esse episódio da Torre de Babel, calma que ao próximo vídeo você vai saber direitinho o que aconteceu, tá bom? Com isso, o que a gente percebe aqui? Que Moisés, ele mudou a ordem cronológica dos eventos. Ele vai primeiro expor pra gente o desenvolvimento das nações, o desenvolvimento, o surgimento dos povos, né, que se fragmentam, que se diferenciam por suas línguas, por suas tribos, pelos seus clãs. E depois ele vai voltar no tempo e contar pra gente como que aconteceu a separação dessas nações, desses povos e desses idiomas. Por que Moisés faz isso? Por que ele inverte a ordem cronológica? Ele está usando um recurso de escrita. A intenção dele é que a gente agora, vendo a origem dos povos, a gente saia do texto com uma ideia na cabeça, com um entendimento claro na cabeça, que todos se originaram a partir de Noé. É importante que isso fique claro. Versículo 32. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Então Moisés tinha um propósito com essa genealogia específica. Ele queria mostrar pra gente como todos vieram de Noé, que veio de Adão, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ainda que cada um tenha se dividido segundo a sua descendência, segundo o seu clã, segundo a sua língua, todos são imagem e semelhança de Deus. Essa precisa ser a mensagem desse texto quando você o lê, quando você se alimenta dele. É que é por isso que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque no fundo somos todos primos, no fundo somos todos irmãos, no fundo somos todos imagem e semelhança de Deus, mesmo que pecadores. E é por isso que a Bíblia vai dizer que quem não ama seu irmão não pode amar ao seu pai, não pode amar o seu Deus, porque se eu não consigo amar a imagem e semelhança do meu Deus, como eu poderei amar o próprio Deus? Então nós devemos amar e glorificar a Deus pela sua diversidade, pela sua criatividade, pela sua grandiosidade ao criar tantos povos, ao criar tantos seres humanos distintos e ainda assim imagem e semelhança. E precisa ser assim, gente, porque Deus é grande, porque Deus é pleno, ele é completo, ele é perfeito e ele é eterno. Então um ser humano, um tipo de ser humano, um tipo de vida, uma cultura só não pode expressar, não é capaz de expressar a grandiosidade de Deus. É preciso toda essa diversidade. É preciso que toda essa diversidade seja redimida em Jesus Cristo. Redimida é corrigida, alinhada ao coração de Deus, através de Jesus Cristo, mas que aquilo que é digno, que é louvável, que engrandece o coração, engrandece o nome de Deus, seja então preservado. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça.
não mostrará fraqueza, não se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei, as ilhas porão a sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outra a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Cantem ao Senhor um novo cântico, seu louvor desde os confins da terra, vocês que navegam no mar e tudo que nele existe, vocês, ilhas e todos os seus habitantes. Que o deserto e as suas cidades ergam a sua voz, regozijem-se os povoados habitados por Quedar, cante de alegria o povo de Selá, gritem pelos altos dos montes, deem glória ao Senhor e nas ilhas proclamem o seu louvor. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo, com forte brado e seu grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Jesus Cristo é o Senhor das nações. Ó Rei das nações, quem não te louvará, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo.